dar continuidade ao estudo aqui dos tipos de memória ROM, porque como a gente falou inicialmente sobre a memória ROM e as suas características, a memória ROM é a memória somente de leitura, não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, nós também temos que conhecer quais são os tipos de memória ROM. Existem vários tipos de memória ROM, como por exemplo, a MROM, que é a memória ROM mascarada, a PROM, que é a memória ROM programável, a EPROM, que é a memória ROM programável e apagável, e temos também a EEPROM, que é a memória ROM programável e apagável eletricamente. Vamos individualizar então o estudo desses diversos tipos de memória ROM. Acompanha comigo. A MROM, como eu dizia, é a memória ROM mascarada. É aquela que é gravada durante o processo de fabricação. Então, tenta imaginar a seguinte situação. Eu tenho um fabricante de microchip de memória ROM, e esse fabricante fabrica o microchip e durante o processo de fabricação do próprio componente do próprio microchip, o fabricante já vai gravando os dados naquele componente. Essa então é a memória MROM. E por que MROM? Por que mascarada? Porque o fabricante usa uma máscara para repetir os mesmos dados em todo o lote de memória ROM que foi fabricado. Então MROM é a memória ROM mascarada, é aquela gravada durante o processo de fabricação. Pois bem, aí nós temos uma variação da memória ROM, que é a PROM. A PROM é a memória ROM programável. Essa, o fabricante fabrica o componente de memória ROM e um fabricante fabricou então só o dispositivo, só o chip de memória ROM, mas não gravou dados lá dentro. Como o fabricante não gravou nada dentro do microchip de memória ROM, ele vendeu esse lote de microchip de memória ROM vazio, sem nada gravado. Um outro fabricante de componente eletrônico comprou esse lote de microchip vazio, sem nada gravado, e gravou, isto é, programou dados nesta memória ROM. Esta então nós vamos chamar de memória ROM programável, a PROM, memória ROM programável, aquela que pode ser gravada uma única vez. Depois que gravou na memória PROM, não pode mais gravar de novo. Quer dizer, ela vem vazia, o microchip vem vazio, sem nada gravado, aí um fabricante de componente eletrônico comprou microchips de memória PROM e gravou. Pronto, se gravou, está gravado. Não pode gravar de novo, porque a PROM é só programável, permite apenas uma única gravação. Bem, mas na informática as coisas vão evoluindo, e então surgiu uma memória chamada EPROM. EPROM significa memória ROM programável, que é o Pzinho que está aqui, e apagável, que é o E. Esse E vem de eraser, que significa apagar. Por isso, memória EPROM é a memória ROM programável e apagável. Só que, como é que funciona a ideia da EPROM? Bem, é possível gravar dados lá no microchip de EPROM. E depois, esses dados podem ser apagados através da emissão de luz ultravioleta. Observa aqui neste microchip que eu estou te mostrando de memória EPROM, existe um orifício aqui na parte superior. Se emite luz ultravioleta nesse orifício e essa luz ultravioleta faz com que os dados sejam apagados desse microchip de memória EPROM. E se os dados foram apagados, agora é possível realizar novas gravações. Por isso que ela é chamada de EPROM, é a memória ROM programável e apagável. E esse apagamento se dá com a emissão de luz ultravioleta, permitindo então novas gravações. Vou ler para vocês. Observa. Pode ser apagada algumas vezes através de luz ultravioleta, permitindo então novas gravações. Essa é a ideia da nossa memória EPROM. Bem, evoluindo um pouquinho mais, nós chegamos na EEPROM, que é a memória ROM programável e apagável, e esse outro Ezinho, eletricamente. Observa, memória ROM programável é o primeiro P aqui, apagável é esse E, e o outro E eletricamente. Então, memória EEPROM é a memória ROM programável e apagável eletricamente. Essa pode ser apagada através de energia elétrica. Na EPROM, só EPROM, ela é apagada com a emissão de luz ultravioleta. Mas a memória EEPROM é apagada através de corrente elétrica, permitindo então novas gravações. Vamos ler atentamente aqui o texto. Pode ser apagada através de energia elétrica, permitindo então novas gravações. Essa é a ideia da nossa memória EEPROM.